aonde começa a nossa história hoje? Nossa história vai começar na China. A China, talvez, a grande origem dessa enorme confusão que hoje nós fazemos entre natureza e jardim. A China talvez seja a gênese dessa confusão. E, mais especificamente, a concepção chinesa de jardim. A prática chinesa de fazer jardins é milenar. No entanto, é possível começar a conceituar os jardins chineses de uma maneira mais precisa para os nossos interesses a partir do século VIII, entre o século VIII e o século IX, quando o tema do jardim passa a ser compreendido na China conforme a filosofia de Confúcio. Confúcio é, na verdade, um nome que foi uma transliteração daquilo que em chinês quer dizer mestre Kong. Confúcio não existe. Kong é o Kong e o Fúcio é mestre. Confúcio foi um mestre chinês, chamado Kong, que provavelmente viveu 400, 500 ou até 1000 anos antes de Cristo, e cuja tradição só foi compilada na virada do século IX para o século X. Uma tradição, em parte, oral e, em parte, escrita. Trata-se, portanto, de um período de 1000 anos entre a vida de mestre Kong, a possível vida de mestre Kong, como um personagem histórico, e a compilação daquilo que hoje se conhece como a filosofia de Confúcio, cujo principal texto são os Anacletos, uma série de capítulos subdivididos, que é o que se entende pela filosofia de Confúcio. Esse processo de reunião de todos os escritos de mestre Kong sofreu uma série de acréscimos e modificações históricas, a respeito dos quais não se tem dados precisos, ou seja, não é possível se estabelecer com segurança o que terá sido originalmente os ensinamentos de mestre Kong, o que foram os acréscimos dos seus discípulos e o que foram as modificações que ocorreram por meio da transmissão oral e de uma transmissão escrita não sistemática. O fato é que, no ano de 901, os escritos de mestre Kong se tornam bibliografia obrigatória para os exames de ingresso na burocracia imperial. Ou seja, a partir do início do século X, a entrada no serviço público do Império Chinês era feita por provas exaustivas de conhecimento de filosofia de mestre Kong, a partir do referencial desta coletânea, que passou a ser considerado como a filosofia de Confúcio. Ou seja, para uma pessoa ingressar na vida pública chinesa, ela precisava dominar com profundidade os escritos de Confúcio, que não são sistemáticos. São uma série de fragmentos, na verdade, são escritos quase como aforismas, não tem uma coerência entre as partes dos capítulos, ou seja, são uma coletânea de escritos a respeito das quais não se deve esperar uma sistematicidade absoluta. No entanto, isso se torna digamos, o pano de fundo filosófico de toda a burocracia imperial chinesa
entre 901 e a Primeira Guerra Mundial. Estamos falando, portanto, de 1000 anos de Império Chinês baseado em Confúcio. É também nessa época que se registram em pinturas aquilo que ficará conhecido como o principal jardim na referência da história chinesa, que é o que seria o jardim de Wangshuan. A gente tem aqui uma das pinturas mais antigas desse jardim de Wangshuan. E é possível já contextualizar a interpretação desse jardim a partir da filosofia de Confúcio. Ou seja, vamos já começar a falar a partir de um horizonte político, histórico, bastante determinado, que é a adoção da filosofia de Confúcio como principal chave de compreensão da sociedade, do Estado imperial chinês. Confúcio tem uma passagem nos Anacletos em que ele se refere especificamente à relação entre a água e a montanha. E ele escreve o mestre... Bom, é uma narrativa do mestre Kong. Né? O mestre Kong disse: o sábio deleita-se com a água, mas o humano se deleita com as montanhas. Pois, embora o sábio seja ativo, o humano está em repouso. E, embora o sábio vá encontrar a alegria, o humano terá vida longa. É uma passagem toda dialética. Tem uma oposição entre o sábio e o humano, uma oposição entre a água e a montanha. Confúcio teria sido o primeiro, ou talvez um dos primeiros pensadores a falarem sobre o humano como um valor ético, ou seja, valores humanos como valores absolutos. E, ao mesmo tempo, ele fala no sábio. Parecem ser dois aspectos, né, digamos, da mesma pessoa. Uma pessoa enquanto sábia e uma pessoa enquanto humana. Ou seja, não devemos interpretar isso como duas pessoas diferentes, sim como dois lados diferentes da pessoa. E esses lados diferentes, eles lidam com dois elementos, a água e a montanha. A água é o passageiro, é aquilo que muda, que está em constante trânsito, e a montanha é o estável, é aquilo que é permanente. E Mestre Kong lida com esses dois aspectos e mostra o que de cada aspecto é interessante, ou seja, valoriza um e o outro, não descarta nenhum dos dois. Essa visão dialética, ela tem origem no Dao, o taoísmo, que já existia quando o suposto Mestre Kong começa a fazer a sua obra, e é uma referência de fundo na China no século X. O taoísmo é anterior a Confúcio, e o taoísmo tem sempre esse princípio da oposição, sempre pensa a partir da dialética, a essência do universo seria ela mesma dialética. A montanha e a água, elas vêm, portanto, manter uma relação sempre de oposição, pensando o que é, no Tao, o yin e o yang. Ou seja, a montanha e a água, elas são pensadas como opostos complementares. Ou seja, não é uma exclusão, ou uma coisa ou a outra. Cada um tem certa função e eles se completam. No entanto, a filosofia de Confúcio se opõe ao taoísmo sob um aspecto fundamental. O taoísmo concebe a possibilidade de uma vida em isolamento da sociedade. Confúcio não tem essa perspectiva.
No taoísmo existe uma história mítica de que os primeiros sábios do Dao, que quer dizer o caminho, a via, e que é um termo usado por Confúcio continuamente, os antigos mestres do Dao haviam abandonado a vida em sociedade, ido para as montanhas, e nas montanhas eles teriam encontrado o cogumelo da longevidade, que não é o cogumelo da vida eterna, isso não se coloca, é o cogumelo da longevidade. E lá teriam permanecido, né? A montanha se torna um pouco esse lugar mítico dos antigos sábios do Dao. Confúcio, ao contrário, pensa a vida em sociedade. Não há, nos escritos de Confúcio, de seus seguidores, de quem quer que tenha acrescentado partes dessa obra nesses 1000 anos, não há em Confúcio a possibilidade do abandono da vida social. Toda a filosofia de Confúcio é uma filosofia política. Ela pensa, em primeiro lugar, a vida em sociedade dentro do Estado. E o Dao, em Confúcio, é a via do Estado. Ou seja, há o governo que segue o Dao e o governo que não segue o Dao. E quando o governo não segue o Dao, o Estado sofre. Mas todo o horizonte de Confúcio é a vida política. Não se coloca a possibilidade desse abandono taoísta da vida em sociedade para viver uma vida contemplativa em isolamento. Isso não se coloca. No entanto, há uma presença nos textos de Confúcio de uma certa vivência taoísta da montanha. A montanha não é para Confúcio um lugar de possível fuga da vida em sociedade, no entanto, a montanha é trazida para a sociedade. E ela é trazida para a sociedade na sua relação dialética com a água. A montanha como esse lugar mítico de retirada para a vida contemplativa. E como é que essa montanha é trazida para a sociedade? Ela é trazida sob a forma de uma experiência compensatória. Já que eu não posso fugir para a montanha, eu construo um jardim. O sentido chinês do jardim é, portanto, a substituição compensatória da vida contemplativa, que, dentro da lógica imperial chinesa, não pode ser uma substituição à vida social. Ou seja, o jardim, ele domestica essa montanha na sua relação com a água. Literalmente, ela traz para casa. E o jardim chinês pode ser entendido meramente como a instauração de um ponto de vista num lugar pré-existente. Se esse ponto de vista me permitir ter uma visão contemplativa da relação montanha-água. Ou seja, construir um pavilhão num lugar pré-existente já é uma forma de jardinagem para os chineses. Não é necessário construir um terreno inteiro novo. Se há um lugar cuja topografia original já tem esse potencial, é possível meramente instaurar
um ponto de vista contemplativo com um pavilhão, uma ponte, um banco, e isso já é caracterizado como jardim. Ou seja, o jardim é a criação de uma situação contemplativa que correlaciona montanha e água. O eterno, o imóvel, o permanente e aquilo que é móvel, fluido, transitório. Os jardins chineses são construídos por geomancia, a identificação dos elementos do lugar, e o primeiro elemento identificado num jardim é a fonte de água, onde tem um veio d'água. A partir da escavação do veio d'água ou da exploração de uma nascente já corrente, é construída a primeira montanha do jardim. E aí o jardim se estrutura. Ele começa a partir deste momento. Seja uma situação pré-existente, seja uma situação construída artificialmente. Essa prática de jardinagem chinesa, a partir da adoção da filosofia de Confúcio, ela é teorizada pela primeira vez na década de 1630. O primeiro tratado de construção de jardins chineses é escrito somente no século XVII, embora já fosse uma prática muito anterior. Esse primeiro tratado chinês de jardins é publicado nessa década de 1630, e é neste momento que os primeiros europeus têm acesso à corte imperial chinesa, coincidentemente. Uma mera coincidência. Que europeus são esses? No final do século XVI, o fundador da ordem dos jesuítas, ao morrer no seu leito de morte, deixa uma diretriz para a ordem de que era necessário catequizar a China. E chegam os jesuítas com essa missão à China na virada do século XVI para o século XVII. Outros evangelizadores cristãos já haviam ido à China, pelo menos em 2 missões anteriores, e haviam sido muito mal sucedidos. Foram menosprezados pelos chineses e nunca chegaram a ter acesso à corte imperial. Os jesuítas, no entanto, adotam uma estratégia nova e, ao chegarem à China, se oferecem para trabalhar para a corte imperial, e não primariamente para doutrinar a corte. Ou seja, eles têm uma outra estratégia de aproximação e de presença, digamos. E eles têm sucesso nessa embaixada, digamos, diplomática, e são contratados pela corte imperial chinesa por causa dos conhecimentos que eles traziam da Europa. E é um momento de grande absorção de tecnologia europeia pela China por meio dos jesuítas. Os jesuítas se tornam professores de matemática, de perspectiva, é o momento em que a perspectiva é aprendida na China, de astrologia, eles codificam, por exemplo, os 12 signos do horóscopo chinês, foram os jesuítas que transformaram eles em 12. É um momento de transferência de tecnologia naval, e os jesuítas se tornam empregados da corte imperial chinesa e, pela primeira vez, os europeus têm acesso à corte imperial chinesa.
Esses jesuítas não são muito bem-sucedidos na evangelização, que era a sua missão primordial. No entanto, se integram, sim, à vida imperial, à corte. E é nessas circunstâncias que começam a chegar as primeiras informações sobre os jardins chineses na Europa. O primeiro registro que se tem da questão da jardinagem chinesa na Europa é feita por um lord inglês, William Temple. Temple estava na década de 1680 na Holanda, envolvido em negociações da sucessão da coroa britânica, a qual eu já vou voltar. E, possivelmente, Temple teve contato com integrantes de uma das 3 missões holandesas à China, que tinham por objetivo estruturar as relações comerciais, Companhia das Índias, né? Ou ele terá tido acesso diretamente à literatura desses jesuítas que estavam enviando relatos à Europa. O fato é que Temple volta para a Inglaterra e publica, na década de 1690, um livro em que ele menciona algo peculiar que estaria acontecendo na China dentro da prática da jardinagem. Segundo Temple, os jardins chineses se diferenciariam dos jardins europeus por serem essencialmente irregulares. O que acontece nesse momento é uma visão europeia do jardim chinês a partir da referência que Temple tinha na Europa. O que acontecia no jardim chinês? O jardim chinês é construído por geomancia, ou seja, ele parte de um estudo da presença de certos elementos em cada terreno. E, a partir da identificação desses elementos, é que o jardim vai se construindo, começando pela fonte d'água, que vai gerar a montanha, isso vai gerar alguma relação peculiar em cada jardim, e essa relação fundante vai levando à construção das partes sucessivas do jardim. E o que interessa no jardim chinês é deixar cada parte da natureza atingir o máximo da sua expressão, sempre numa relação dialética com um elemento que lhe seja oposto. Então, a ideia é sempre explorar dialeticamente as peculiaridades tanto das partes artificiais como das partes pré-existentes, das plantas, das árvores, né? Existe toda uma configuração do jardim chinês que é sempre particular a cada terreno, porque ele parte de uma exploração do local. Isso é enxergado por um europeu do século XVII como falta de ordem, falta de regularidade. Porque o que Temple conhece como jardim é a tradição do jardim axial, que é o que existia na Europa nesse momento. No século XVII, já tinha havido toda uma apropriação do jardim axial islâmico, cuja maior expressão na Europa é a Alhambra, o jardim de
Alhambra, em Granada, que é transferido para o poder católico em 1492, e lá se aprende muita da tecnologia hidráulica de alimentação de fontes de forma axial. Todas as fontes do Alhambra, elas usam os eixos e a diferença de altura para alimentar as fontes. É esse modelo que vai ser replicado no Jardim de Bramante do Vaticano, feito no final, 10 anos depois da conquista de Alhambra. É o primeiro jardim chamado italiano, que é um jardim axial com 3 patamares, que hoje não existe mais. E, a partir daí, todos os jardins italianos do século XVI e depois os outros que os imitam, como os jardins franceses, saúde, se tornam jardins axiais, todos eles axiais. O que implica o jardim axial? A simetria. Sempre há um jogo de espelhamento ou de diferenciação entre os dois lados do eixo do jardim. O eixo ele estabelece, portanto, um critério interno de ordem nesses jardins. Há sempre uma ordenação axial. É isso que Temple entende como jardim. Quando ele recebe essas informações da China, qual é a sua interpretação? São jardins sem ordem, sem regularidade. Mas Temple enxerga um novo critério de beleza. E ele nomeia este critério com a palavra Shiravadi, que ninguém tem a menor ideia de onde ele tirou. Ele afirmava que era chinês, não é chinês. As hipóteses são: é uma corruptela do japonês, e aí talvez ele tenha aprendido isso de fato com missões holandesas que também passaram pelo Japão, ou é uma corruptela do persa. Certamente não é chinês, mas esse se torna um termo recorrente na literatura britânica sobre jardins a partir de então, como se fosse a coisa mais óbvia e evidente que isso fosse uma palavra chinesa. Tá? Não é, mas tudo bem. Ficou conhecida como Charavadi, que é a beleza na desordem, a beleza naquilo que não tem regra. Mas Temple não tinha a menor ideia de como seria a imagem de um jardim chinês. Ele só tinha ouvido falar. Né? E, além de escrever um livro sobre isso, publicado na década de 1690, ele faz um experimento na sua propriedade. Ele cria um desvio do canal retificado, cria uma espécie de um riacho um pouco curvo, mas, sobretudo, ele cria uma área dentro da sua propriedade com trilhas curvas. Isto não é uma singularidade de tempo. Isto também ocorre na França na mesma época. Na verdade, eu acho que é até anterior na França. Muitos dos jesuítas que foram à China eram franceses. Então, muita da literatura jesuítica sobre a China no século XVII é escrita em francês. E algo muito semelhante é produzido em Versalhes. É produzido especificamente no Trianon de Versalhes, que é originalmente uma chinesada, acho que seria a tradução mais correta para chinoiserie. O Trianon de Versalhes, criado por Luís XIV, é originalmente uma sequência de pavilhões
forrados de azulejo, que eram uma referência à China. Esses pavilhões azulejados foram demolidos. No entanto, no Trianon é construído um pequeno jardim pour le Nôtre, que se chama As Fontes. E o Jardim das Fontes, que era parte da área privativa, mas enfim, era um jardim só acessível à família real, também tinha trilhas curvas. Então, essa interpretação britânica inicial do que seria o jardim chinês não é diferente da interpretação francesa, que é feita na mesma época. E é um pouco essa interpretação da irregularidade como pequenas curvas, que eles, na verdade, não sabiam muito bem do que se tratava, e a plantação de árvores, às vezes, um pouco em desarranjo. Mas não ia muito além disso. O Jardim de Versalhes não existe mais, esse Jardim das Fontes. Bom. Aí começa uma outra história. Em história, as coisas nunca têm apenas uma causa. A história ela é composta de múltiplas causas que lá pelas tantas se juntam. Enquanto tudo isso estava acontecendo, há uma crise na sucessão da coroa britânica. E Temple está envolvido nessa crise. A Grã-Bretanha, a Inglaterra faz a reforma protestante no século XVI, com Henrique VIII. A coroa de Henrique VIII é herdada pela sua filha protestante, Elizabeth. Elizabeth morre sem deixar herdeiros. A coroa vai para seus sobrinhos. São primos, na verdade. Para os seus primos católicos. E na primeira metade do século XVII, a Inglaterra volta a ser católica. Depois dos dois reis católicos, há um período de guerra civil, Cromwell, a coroa volta para a mesma família católica, os Stuart. Tem mais 2 reis Stuart. Mas há uma grande oposição política à monarquia católica na Inglaterra, porque a reforma protestante havia dado muito mais poder para a nobreza inglesa e a desobrigado de prestar contas para Roma, além do que a monarquia católica tinha pretensões absolutistas, o que tirava poder da nobreza protestante. Então, há toda uma armação contra a monarquia católica e, finalmente, é gestada a Revolução Gloriosa de 1688. A Revolução de 1688 trouxe um novo rei protestante da Holanda, Guilherme de Orange. É por isso que Temple estava na Holanda na década de 1680. Ele estava acompanhando Guilherme de Orange e acompanhando e montando a Revolução Gloriosa a partir da Holanda. Temple retorna à Inglaterra com Guilherme de Orange. O rei inglês católico é destronado e exilado na França, onde ele morre. E chega à coroa britânica um rei protestante e uma rainha protestante, William e Mary. Ela não era apenas cônjuge do rei, ela era rainha também, porque ela também vem da família real britânica, inglesa. William e Mary reinam na Inglaterra, mas não deixam herdeiros. Morrem ambos sem deixar sucessão. Aí a coroa passa para uma irmã de Mary, a rainha Anne, que também era protestante.
se casa com um príncipe dinamarquês, também protestante. Aí, Anne tem 14 filhos. Todos morrem. É uma história horrorosa. Ela, no fim da vida, não conseguia mais ficar de pé. É um sofrimento horroroso. E quando o último filho, que poderia ter alguma chance de herdar o trono britânico, morre, o parlamento inglês resolve garantir que não haja possibilidade de um novo rei católico na Inglaterra. E em 1701 passa uma lei dizendo que o rei britânico o rei inglês teria que ser necessariamente protestante. A partir desse momento, começa-se a buscar quem seria o sucessor da coroa inglesa, já que, pelo jeito, a rainha Anne não ia conseguir ter mais nenhum filho. E, buscando entre todos os candidatos possíveis, chega-se à conclusão de que quem herdaria a coroa britânica seria a duquesa de Hanover. A duquesa de Hanover, chamada Sofia, era neta de um rei Stuart, mas a sua mãe já havia se convertido ao protestantismo e ela era protestante. Então, ela se torna a herdeira presuntiva do trono britânico, do trono inglês. E, a partir de 1701, começa a corte dos nobres protestantes ingleses que vão a Hanover permanentemente costurar essa aliança, preparar a sucessão, se apresentar à futura herdeira e fazer alianças políticas. Quem era Sofia de Hanover? Sofia de Hanover era a esposa do Duque de Hanover. O Duque é que era o cara. E esse cara era um herdeiro muito improvável que acabou se dando muito bem. O Duque de Hanover era da família Lunenburg-Brunswick, que são, até hoje, os reis da Grã-Bretanha. Essa mesma família que continua até hoje. A rainha Elizabeth da Grã-Bretanha não é inglesa, ela é alemã. A família inteira é alemã. Eles só mudaram de nome na Primeira Guerra Mundial, quando se tornaram inimigos os dois países. Mas eles sempre se disseram alemães. Esta família Lunenburg-Brunswick era um ramo da família Welfen, a família Guelph, que é uma família que, dentro da nobreza europeia, começa a ascender no século XII, a partir do Lago de Constança. Digamos, é a sua sede histórica. E essa família Welfen vai se dividindo em vários ramos, e um desses ramos eram os Lunenburg-Brunswick. Eram 4 irmãos e não havia regra de sucessão como em famílias em que só herda o título o filho mais velho. Isso não era uma regra na família. Então, o que acontece é que o irmão mais novo, em princípio, ia ser só um bispo, príncipe-bispo. Ele só ia herdar esse título e, enfim, os domínios correspondentes a isso, que eram relativamente modestos. Mas os seus irmãos vão morrendo, e o que acontece é que ele acaba herdando o ducado de Hanover, que era um ducado muito rico.
Só que a família Welfen e os Lunenburg-Brunswick tinham mais pretensões. E esse duque, que herda Hanover, ele tinha a pretensão de se tornar príncipe eleitor do Sacro Império Romano Germânico, que é o máximo da hierarquia nobiliárquica antes do imperador, né? O imperador romano germânico ele é eleito, não é um cargo, digamos, não é uma posição herdada naturalmente apenas pela primogenitura, por exemplo, né? O imperador ele é eleito e são algumas, pouquíssimas famílias que podem eleger o imperador, e isso é que significa ser um príncipe eleitor. Ou seja, é o máximo cargo antes de você ser imperador. E o duque de Hanover queria ser príncipe eleitor, não estava satisfeito com ser apenas duque. Só que essa família Lunenburg-Brunswick não era tudo isso. Eles eram uma família relativamente antiga, vinham do século XII, mas dentro do que é a nobreza europeia, eles não estavam com essa bola toda. E para virar príncipe eleitor, você tem que ser o top do top. E o que eles fazem é começar a criar uma tradição para si mesmos que justificasse essa ascensão a serem príncipes eleitores. E eles descobrem uma ascendência italiana da família. Lá atrás, uma Welfen teria se casado com um homem da família d'Este. E a família d'Este, essa sim, está bem na fita na Europa. Para comprovar essa ligação, eles mandam o bibliotecário da família à Itália, Leibniz. O filósofo Leibniz era bibliotecário dos duques de Hanover. Por isso que a Universidade Leibniz fica em Hanover. Leibniz vai à Itália, acha o... Isso é documentado, né? E a família começa a se animar. E sempre aí vem o perigo, né? O que eles fazem? Para consolidar essa imagem da ascendência italiana, eles se aliam a Veneza. Não sei exatamente qual é a ligação específica da família d'Este com Veneza, mas alguma ligação tem, porque eles escolhem se tornarem aliados de Veneza. E eles começam essa aliança por meio do exército. Eles mandam exércitos de Hanover até Veneza para guerrear ao lado dos venezianos. E lá vão fortalecendo essa aliança a ponto que eles começam a passar os verões em Veneza e depois os carnavais em Veneza. E alugam um palácio no Grande Canal de Veneza, no qual, quando eles chegam, há toda uma série de festividades aquáticas para recepcionar os duques de Hanover, que entram na cidade em parada. Eles são recebidos em Veneza como grandes aliados político-militares e se estabelecem dessa maneira. Todo o carnaval, eles estão em Veneza. E em Veneza, eles são recebidos pela alta nobreza local. E quando eles são recebidos na terra ferma, ou seja, na região onde há as fazendas dos nobres venezianos, eles passam a conhecer a arquitetura de Palladio, que havia feito muitas dessas vilas da aristocracia veneziana na terra ferma. E os duques de Hanover resolvem começar a construir na Alemanha, segundo a arquitetura de Palladio, para evidenciar os laços dinásticos.
e traduzem os livros de arquitetura de Palladio, que são publicados pela primeira vez em alemão na década de 1690. E a grande construção palladiana da família é a vila de Herrenhausen, que fica nos arredores de Hannover. É toda uma construção baseada em Palladio, da qual resta apenas o salão de festas e a orangerie, a estufa na qual se guardavam os pés de cítricos e outras plantas que não sobreviveriam ao inverno. A vila foi destruída durante a Segunda Guerra e, neste momento, está sendo reedificada integralmente. A arquitetura palladiana se torna uma marca da família Lunenburg-Brunswick, a partir da década de 690. E uma série de nobres que querem demonstrar aliança com a família começam a edificar seguindo os mesmos princípios. Isso antes até da eleitora Sofia ser escolhida como futura rainha da Inglaterra. Isso já no final da década de 690 acontece. E uma das pessoas que fará isso é a sua filha. A filha do casal, Charlotte, se casa com o nobre prussiano que se torna o primeiro rei da Prússia. Família Hohenzollern, que governa primeiro a Prússia e depois a Alemanha até 1919, e ainda estão lá. A primeira rainha da Prússia é a filha do casal. E o que ela faz? Ela também constrói a sua vila de Berlim, seguindo os mesmos princípios. Lietzenburg, que após a sua morte ganhou o nome de Charlottenburg, que hoje é um dos principais museus de Berlim. É construído a partir do mesmo modelo. O príncipe de Kassel faz a mesma coisa e também edifica a sua vila de Kassel seguindo os princípios de Palladio. Começa aí toda uma série de construções na Alemanha que indicam a aliança com a família de Hannover por meio de uma arquitetura palladiana. É uma construção de uma história familiar ancorada na família d'Este, lá na Itália. Então, eles, digamos, evidenciam uma ascendência nobiliárquica superior aos Welfen. É um modo de evidenciar os parentes italianos. É uma imagem, digamos, de arquitetura italiana. Aí morre o duque, logo depois de conseguir virar príncipe eleitor. Eles viram príncipes eleitores. Sofia vira princesa eleitora e o seu filho Jorge se torna o novo duque de Hannover. Morre a rainha Anne na Inglaterra. Em 1714, a eleitora Sofia estava para ir para a Inglaterra quando ela morre. Na beira de virar rainha, morre. Quem herda a coroa é o seu filho Jorge, que se torna o rei Jorge I, irmão da primeira rainha da Prússia. Ou seja, a monarquia prussiana e a monarquia britânica georgiana são primos, diretamente ligados.
Jorge vai para a Inglaterra, em 1715, e se torna rei. Nesse meio tempo, os nobres ingleses já tinham começado a edificar na Inglaterra a arquitetura paladiana para evidenciar a aliança com os duques de Hanover. Isso já começa na década de 1690. São os primeiros edifícios, na verdade, são propriedades de campo, inicialmente. As primeiras propriedades de campo paladianas da Inglaterra. Quando Jorge I se torna rei da Inglaterra, ele vai com todo mundo. A corte inteira, inclusive o seu filho, também Jorge, que iria se tornar Jorge II. Jorge II tinha uma péssima relação com o pai, Jorge I. Se davam muito mal. E o filho resolve morar em outra casa e levar uma vida um pouco independente do pai. Mas a família já tinha entrado nessa onda de fazer vilas paladianas. E Jorge II, ainda príncipe herdeiro, resolve edificar 2 vilas na beira do Tâmisa, que era caminho para uma das propriedades da família real desde Henrique VIII, que é Hampton Court, que é uma propriedade que era de um bispo católico. Quando há a reforma protestante, essa propriedade é confiscada pela coroa e se torna residência da monarquia britânica até hoje. E o caminho entre Londres e Hampton Court era feito de barco. Então, esse trajeto pelo Tâmisa começa a se tornar parte, digamos assim, de um trajeto da família real. E é lá que Jorge II resolve, ainda como príncipe, resolve edificar 2 vilas. Uma vila para a sua esposa, a rainha Caroline, perdão, ainda era princesa, Caroline, e uma para a sua amante, a senhora Howard. 2 vilas vizinhas. A amante do rei foi escolhida pela sua esposa. Foi a princesa que escolheu a senhora Howard como amante do próprio marido. A senhora Howard era uma dessas cortesãs inglesas que na década de 1700, após 1701, a primeira década do século XVIII, começaram a ir a Hanover para fazer a corte. E ela chegou a ser dama de companhia da eleitora Sofia, que tinha muito apreço por ela. Ela era, portanto, já quase da família, e, portanto, a princesa achou melhor o marido ter uma amante conhecida que ela pudesse controlar, porque era parte dos cargos de corte. O rei precisava ter uma amante. Então, era melhor que ela escolhesse e controlasse tudo. Né? E assim foi feito. E ela se torna dama do palácio eterna. E, junto das vilas, é edificado o jardim. 2 jardins. Nesse momento, já existia na Inglaterra toda uma releitura dos escritores latinos que haviam descrito as vilas romanas, cuja referência fazia par com a arquitetura de Paládio, que supostamente estava revivendo as vilas latinas. Havia, nesse momento, na Inglaterra, todo um debate sobre como eram as vilas dos antigos. Não havia desenhos sobre como seriam essas vilas, mas as descrições é que essas vilas, elas deixavam entrever os campos cultivados. Existia uma espécie de uma relação com o entorno agrícola e também com os pastos, que são também, digamos assim, parte do complexo produtivo.
Então, a vila latina ela era parte, digamos, de uma fazenda produtiva. E isso começa a ser discutido entre os jardinistas ingleses. O que seria fazer um jardim apropriado às vilas que estão relendo os romanos, através de Paládio. E quando a princesa Caroline resolve fazer o seu jardim da vila de Richmond Lodge, que não existe mais, ela convoca uma conferência de jardinistas no palácio em 1719. E há vários partidos entre os jardinistas, mas já é descrito um partido que defende a ausência de elementos divisórios, como cercas vivas e elementos de topiária, para que se pudesse enxergar os campos cultivados em torno do edifício da vila. Ou seja, é uma referência ao que são as descrições das vilas latinas. E a princesa Caroline escolhe um jardinista que toma este partido para fazer o jardim da sua vila de Richmond Lodge. E esse jardinista é Charles Bridgeman, que vai se tornar jardinista da família real. E o que Bridgeman faz é inovador. Porque para o jardim de Richmond Lodge, ele opta por construir algumas linhas de árvores suficientemente espaçadas para que seja possível enxergar os campos cultivados em torno do parque. Ou seja, ele começa a abrir o jardim para o entorno cultivado, agrícola. Esse jardim, hoje, é parte do Jardim Botânico de Kew Gardens, em Londres, que é uma propriedade da família real. É uma propriedade privada da família real, e isso era parte do que hoje é Kew Gardens, mas isso foi destruído. No entanto, a propriedade vizinha da amante do príncipe George ainda existe, Marble Hill. E, nesse caso, o partido de Bridgeman é bastante visível. Quer dizer, o que ele propõe? Essencialmente, é um jardim axial. Ele não está rompendo com o jardim axial. Aqui fica o rio Tâmisa, aqui fica a casa. É exatamente essa situação. E essas fileiras de árvores deixam entrever o entorno cultivado. Essa é a tomada de posição inovadora naquele momento. Né? E Bridgeman, de fato, instaura um novo modelo de jardim. Mas, de uma maneira geral, Bridgeman é um jardinista que segue o padrão dos jardins axiais. A gente tem aqui o exemplo de um dos seus maiores parques, que é o Parque de Stowe, no qual os elementos divisórios com topiária permanecem tal e qual. Quer dizer, esse é um jardim bastante conservador. Esse jardim está mais dessa forma, mas essa construção ainda existe, mas ele foi totalmente modificado. Mas é interessante para a gente ter essa noção de que Bridgeman está num limite entre uma tradição bastante já constituída e alguns experimentos mais radicais. Mas ele não chega nunca a abandonar completamente o modelo do jardim axial. Após ter feito os jardins das vilas de Richmond Lodge e Marble Hill, Jorge I falece.
e Jorge II se torna rei. E junto com a ascensão ao trono, o casal real transforma Bridgeman em jardinista da família real britânica e encomenda para ele a reforma de uma grande propriedade londrina que era o palácio residencial da família. O Palácio de Kensington. Quando Bridgeman vai começar a reforma do parque do Palácio de Kensington, acontece mais uma história. Acontece mais um evento em Londres que vai, de novo, modificar o curso das coisas, que é a chegada a Londres de um desses jesuítas que haviam estado na China. Mateu Ripa. Ripa foi um desses jesuítas empregados na corte imperial. Ripa era um pintor. Ele chega à China se oferecendo para trabalhar na corte como pintor. Ele é aceito na corte e, em princípio, nunca mais poderia sair de lá. Só que acontece uma história peculiar com ele. Enquanto ele estava servindo na corte, morre o imperador chinês. E ele chega junto do filho do imperador, que seria o novo herdeiro, e diz que ele estava tão triste com a morte do imperador, que era uma coisa tão terrível na vida dele, que ele queria passar o resto dos seus dias chorando na Europa. E o herdeiro cai nesse papinho e libera Ripa, o que não tem precedentes, porque uma vez que você passasse a trabalhar para a corte imperial, você nunca mais sairia do palácio. Não existe você resolver um dia ir embora. Ninguém vai embora da corte sem ser dispensado. E Ripa consegue. Volta para a Europa e vai parar em Londres. Só que ele chega em Londres com um álbum com cerca de 40 pranchas que ele havia desenhado no Palácio Imperial de Dzeré. Ripa traz para a Europa as primeiras imagens de jardins chineses, que até então só haviam sido conhecidos por descrições literárias. Ele chega com esse álbum em Londres, é recebido num jantar por nobres da cidade, muito interessados em saberem o que existia de fato na China e na corte imperial. E um desses nobres, não sei se esteve presente nesse jantar ou não, mas um desses nobres compra o álbum de Ripa, que é o Conde de Burlington, cuja família ficou com este álbum até 1955, e hoje ele é do British Museum, esse álbum original. Burlington era muito próximo da corte e ele estava na década de 1720 iniciando a segunda reforma do jardim da sua vila,
que é uma vila paladiana. Chiswick, fica em Londres. É a principal vila paladiana nos arredores de Londres. Mas tinha um jardim bastante axial, quando ele resolve começar a reforma, a segunda reforma do seu jardim, já de posse desse álbum. Tudo isso acontece simultaneamente com a família, o Jorge II se transformando no novo rei da Inglaterra. Tá? Burlington era amigo da família real, frequentava. É no entorno, no círculo de Burlington, que vai haver um cruzamento de todas essas linhas da história. Porque Burlington vai incentivar a primeira interpretação latinizante dos jardins chineses. O que isso quer dizer? Em 1728, é publicado por Robert Castell o livro As Vilas dos Antigos Ilustradas, que é uma tradução de 2 cartas de Plínio descrevendo vilas, as suas vilas latinas, acompanhadas por ilustrações fictícias de Robert Castell, porque não havia plantas das vilas romanas. Isso é invenção de Robert Castell. Castell dedica o livro ao Conde de Burlington. Ele era do círculo do Conde de Burlington. E Castell inventa, e isto é uma invenção dele, tá? Que existiriam 3 grandes famílias de jardins na história humana. Os primeiros jardins seriam algo entre uma horta e um pomar, ou seja, um jardim utilitário no qual se aproveitam as espécies comestíveis, todo tipo de erva, horta, árvores frutíferas, com uma função utilitária. Depois teria vindo um segundo tipo de jardim, no qual se utilizaria a régua e o compasso, que é essencialmente o jardim axial. E o terceiro tipo de jardim seria o jardim chinês, no qual não haveria regra, não haveria reta, não haveria ordem. E ele avança mais ainda, dizendo que o jardinista de Plínio, em Roma, já havia feito um jardim à moda chinesa. E ele desenha as vilas de Plínio com as 3 formas de jardim. E ele latiniza o jardim chinês. É uma invenção dele, posterior à aquisição do álbum de Ripa pelo Conde de Burlington. Ou seja, ele já conhecia as informações de alguém que havia estado pessoalmente na corte imperial chinesa e havia frequentado os jardins. Com esse imaginário, Burlington inicia a segunda fase da reforma do seu jardim da vila de Chiswick, que vai de 1729 a 1733. Ou seja, começa no ano seguinte à publicação do livro de Castell.
que acontece nessa reforma? Aqui a gente vê a propriedade de Chiswick quando Burlington a herda. Aqui tem um rio, que é o Bolo, é um riacho, o riacho Bolo, que é um afluente do Tâmisa. Essa casa é totalmente modificada durante a primeira fase da reforma, e este rio é retificado para ficar como um canal retilíneo que funcionava em par com a simetria do jardim. Então, isso é tudo retificado. É um rio bem pequenininho, tá? Aqui está bem desproporcional. Na segunda reforma, que é feita por William Kent, que é um protegido de Burlington, o rio Bolo é novamente entortado de forma completamente artificial. E esta seção do jardim é descrita como natural. O jardim chinês latinizado passa a ser lido na Grã-Bretanha como jardim natural. O resto do jardim permanece bastante próximo do que havia sido o plano da segunda fase. Aqui, Burlington compra o terreno na outra margem do rio, e aí surge esse projeto do rio Bolo, deformado para parecer irregular. Ou seja, ele é achinesado. E, além disso, William Kent inventa uma narrativa para o bolo. Kent constrói uma cascata artificial neste ponto da propriedade, que é o limite da propriedade. O rio parece nascer dessa cascata, seguir ao longo da propriedade, formar uma ilha, na verdade 2 ilhas, hoje é só uma, formar uma ilha aqui no finzinho da baía e misteriosamente, na verdade, é um rio fictício. Ele cria um cenário de rio. E as margens são construídas. Todas essas curvas são artificiais. O rio tinha sido retificado. E é feita toda essa ambientação para parecer uma margem natural. Aqui está a cachoeira, onde começa o rio. Aqui, por esse buraco, tem uma cachoeira que cai aqui. E o rio termina nessa curva. Quer dizer, na verdade, ele constrói um canal artificial, que é esse chinesismo no jardim. Quer dizer, e isso é descrito como natural. Nesse mesmo momento, Jorge II e a agora Rainha Caroline haviam convidado Charles Bridgeman para reformar a sua propriedade londrina. E quem era o grande amigo de Charles Bridgeman? William Kent, que neste mesmo momento estava reformando a propriedade de Chiswick. E o que é que Bridgeman faz?
o Hyde Park. Bridgman aplica nessa propriedade o mesmo princípio do riacho Bolo. Ele constrói um rio artificial e torto. É muito clara a divisão entre as duas partes do parque. Esta era uma propriedade de caça da família real e, desde o tempo de William e Mary, os reis estavam morando no Palácio de Kensington. George I e George II moram no Palácio de Kensington. E quem é o pintor dos interiores do Palácio de Kensington durante o reinado de George II? William Kent. Quer dizer, Kent era contratado da família real. Ele era marceneiro oficial da família real desde 1728, ou seja, ele estava lá dentro. Ele era amigo de Bridgman desde 1719. Então, eles estavam em contato permanente. O que faz Bridgman? No Jardim de Kensington, ele mantém a axialidade. Aqui está o palácio, a fachada do jardim, e aqui a gente vê o eixo a partir do qual se dá todo o jogo de simetria. No entanto, ele cria um rio artificial. Ao represar um córrego que nasce aqui, formava um monte de poça, era um terreno pantanoso, e ia correndo, ia se infiltrando nessa direção. Bridgman represa o rio e cria, na verdade, um canal. Em volta desse canal, o terreno do parque também recebe o tratamento daquelas árvores espaçadas, como Richmond Lodge e Marble Hill. Então, aqui em volta, não tem elementos divisórios axiais, se cria essa paisagem bucólica, a ideia é uma releitura dos latinos, e este canal artificial ganha o nome de Rio Serpentino, chamando a atenção exatamente para a sua irregularidade. Ou seja, é um elemento de jardim chinês latinizado. Isto é um jardim chinês. Ou melhor, como definem os franceses, um jardim anglo-chinês. Desculpa, eu estou sem relógio. Que horas são? Já? Então já era. Beleza, obrigado. O Hyde Park, ele é um gatilho para a grande mudança de jardins que ocorre na Grã-Bretanha. Quer dizer, é o jardim de Chiswick, com a reforma do Bolingbroke, e depois o Hyde Park. Com o Hyde Park, essa interpretação do jardim natural ganha muita força, porque o Rio Serpentino ele é entendido como uma transposição de um trecho do Rio Tâmisa. Aqui a gente tem o Rio Tâmisa real
E aqui a gente tem o Rio Serpentino, que é inaugurado em 1733 com um passeio de iate da família real pelo Rio Serpentino. Exatamente a atividade que eles faziam no Rio Tâmisa. E isso marca a inauguração do parque. Quer dizer, há uma evidente emulação da natureza. Isso é entendido como um jardim natural. E logo depois o parque é aberto à população. Aqui a gente vê a faixa de propriedade da família real em Londres. E nós vamos voltar a esses parques. Tá? Então, aqui está o Palácio de Kensington. Tudo isso é o Hyde Park. Aqui está o Palácio de Buckingham. Isso é o Jardim da Rainha. Isto é parte do parque. Aqui está o Parque de St. James. E a gente vê essa propriedade contínua da família real até hoje, tá? No centro de Londres. Essa latinização do jardim chinês, que se torna o jardim anglo-chinês, começa a ser imitada por aqueles que querem fazer alianças com a nova família reinante e simbolizar essa aliança através das suas propriedades. Uma das famílias que vai fazer isso é a família Hoare, donos de banco. O Banco Hoare surge durante, logo após, na verdade, a Revolução Gloriosa de 1688, portanto, fruto desse momento político da Inglaterra, e o banco existe até hoje. É um dos bancos, talvez o banco mais antigo da Inglaterra. A família Hoare era uma família, portanto, de plebeus. Não eram nobres. Né? Mas eles estão ascendendo socialmente. E para ascender socialmente na Grã-Bretanha é necessário ter uma propriedade de campo. E assim a família Hoare adquire a sua propriedade de campo no início do século XVIII, que é comprada de uma antiga família católica inglesa em decadência. A família Hoare, tendo toda essa ambição social, compra o mais importante quadro de Hércules da Europa, que é o Hércules de Poussin, a escolha de Hércules de Poussin. Poussin, o pintor francês que produziu a maior parte da sua obra em Roma, trabalhando para a corte papal, e que era a grande referência da Academia Real de Pintura e Escultura de Paris. Poussin era o grande mestre do sistema acadêmico europeu e era, portanto, o pintor de maior autoridade, digamos assim, dentro do debate acadêmico europeu. A família Hoare compra o Hércules de Poussin, que até hoje está no mesmo prego, no mesmo lugar, desde 1747. E, não por acaso, é escolhido o quadro de Hércules, porque Hércules, dentro de uma perspectiva europeia do século XVII, é a figura do self-made man. É a figura do semideus, ele não é, portanto, nobre,
ou ele não é o rei, em certas interpretações, mas é o cara que faz os 12 trabalhos, é o cara que vai lá e, sendo semideus, conquista o seu lugar ao sol. A figura de Hércules é lida dessa forma também na França. O grande parque que antecede o Parque de Versalhes na França é o Parque de Vaux-le-Vicomte de Fouquet, que era o principal ministro das finanças de Luís XIII e Luís XIV, na transição de XIII para a regência de Luís XIV, e todo o Parque de Vaux-le-Vicomte é um parque axial, cuja perspectiva converge para uma estátua de Hércules, que é o símbolo do homem que se fez sozinho. Hércules é, portanto, uma figura muito adequada a uma família de banqueiros que está ascendendo socialmente. Então, a escolha de Hércules não é casual. E a família Hoare começa a construir o seu jardim. E o jardim da família vai ser um desdobramento da história de Hércules. Esse é o jardim de Storehead, que é a propriedade da família Hoare. Tem, será, aquele negocinho de laser? Tem? Então, deixa quieto. Então, eu vou com o dedo, tá? Boa ideia. Então, aqui está a casa da família. Não, está na boa. Aqui está a vila. Essas propriedades, elas têm vilas dentro, né? Várias cidades são parte das propriedades, das grandes propriedades britânicas. Então, aqui é uma cidadezinha. E aqui é o lago artificial que a família constrói. Como vocês podem ver, também é todo curvo. O curso d'água vem daqui, vai sendo represado até formar esse grande lago que escoa por aqui. Tá? A família vai construindo o jardim. Ele não tem um jardinista por trás. Ele vai sendo construído gradativamente. São contratados arquitetos, mas quem concebe o jardim são os proprietários. E vários jardins britânicos são concebidos pelos proprietários, porque eles vão contando histórias da própria família que o está construindo. Conforme o jardim vai sendo executado, cria-se um percurso dentro dele, que é um percurso, digamos, circular, que é feito nesse sentido. Ele é um percurso que parte daqui, que é o primeiro edifício. Aqui a gente tem a antiga igreja da propriedade e a vila, que está aqui do lado. Uma igreja católica, na qual estão os túmulos dos antigos proprietários de Storehead, que quer dizer a cabeceira do rio Store. Storehead. O primeiro edifício a ser construído foi o Templo de Flora, né? Entre 44 e 46. Os Hoare ainda não haviam comprado o quadro de Hércules. Eles compram em 47. Tá? O que é o Templo de Flora? O começo de tudo, a primavera, vamos chegar no jardim, vamos começar a passear, e, ao mesmo tempo, é uma casa de barcos. Tem uma função utilitária. Tá? Então, a parte de cima é um templo, e aqui embaixo, dá para ver um pouquinho o arco, é a garagem de barco. Então, você chega no jardim, passa pelo Templo de Flora, toma o seu barquinho, atravessa o lago
e chega na gruta. Aí você desembarca na gruta. A gruta tem uma cópia da estátua de Ariadne do Belvedere do Vaticano, que é a chamada Musa Dormida. E tem uma inscrição de versos de Alexander Pope na Musa Dormida. Então você sobe pela gruta, continua caminhando. Então, só para retomar aqui. Chegou no jardim, pegou o seu barquinho no Templo de Flora, atravessou o lago, chegou na gruta. Aí você vai caminhando pela beira do lago, tem um casebre com uma lareira para tomar lanche. Aí você continua o seu percurso. E chega no Templo de Hércules. Feito entre 53 e 54, ou seja, a família já havia adquirido o Hércules de Poussin. O que é o Templo de Hércules? É um templo com estátuas e o centro, digamos, da visão, a partir da porta, é uma estátua de Hércules, que está lá no fim. Oi? O quadro também está na casa. Mesmo lugar. É uma sala de pinturas. É uma coleção, tipo, incrível que eles têm. O Templo de Hércules estabelece uma relação contemplativa com a figura de Hércules, tal como o quadro também estabelece uma relação contemplativa. Vê o quadro de Hércules, vê a estátua de Hércules, está no jardim, viu a estátua de Hércules, continua o seu rumo. A grande mudança no sentido do percurso do jardim vem com a próxima construção, o Templo de Apolo. Então, voltando aqui no percurso. Peguei o barquinho, atravessei para a gruta, tomei um lanche, passei pelo Templo de Apolo, aqui, continuo a minha trajetória rumo ao Templo de Hércules, que está, aqui. Tá? Agora o Templo de Apolo. O Templo de Apolo, ele cria uma nova situação no jardim. O acesso inicial é por uma rampa que é visível da beira do lago. Aqui dá para ver a trilha da beira do lago. Tá? Então, isso é tirado, eu acho que do Templo de Apolo, do Templo de Hércules. Então, você continua margeando e aqui tem uma rampa para ir até o Templo de Apolo. Entre parênteses, todas essas árvores são parte da coleção botânica da família Hoare. Nada disso é vegetação natural. Tá? Tudo é artificial. No entanto, a família acrescenta um segundo acesso ao Templo de Apolo, que é esta gruta. Você continua margeando o lago e, de repente, você tem essa entrada. Essa gruta é em forma de S. Também é uma gruta serpentinada. Portanto, quando você está aqui, você não enxerga o que tem do outro lado e dentro tem uma gruta escura. Bom, aí a coisa muda. O jogo do jardim muda. Porque agora se trata de fazer opções. Você tem a opção de prosseguir no plano e no conhecido, prosseguir pelo caminho da margem do rio. Mas, se você se arriscar, entrar por essa gruta escura e chegar até o outro lado, você descobre uma rampa secreta que leva até o Templo de Apolo.
Se depois de atravessar essa gruta escura, chegar desse lado, olhar essa piramba, você resolver escalar essa montanha, o que você ganha é uma visão completa do plano do jardim. Apolo, o deus do sol, traz o esclarecimento. E de lá de cima, você entende o plano do todo. Mas, para isso, você tem que fazer uma opção. E isto não é mais contemplativo, é performático. O jardim te coloca diante de uma opção, e é a opção de Hércules. Qual é a opção de Hércules? Os quadros sobre o julgamento de Hércules sempre retratam o mesmo momento da história de Hércules, que é o momento em que Hércules precisa escolher entre a virtude e o vício. A virtude aponta para uma montanha íngreme, o vício para o chão. Hércules precisa escolher. E a escolha é o tema. Por quê? Porque a escolha entre o vício e a virtude é refeita continuamente. Esta é a lição de Hércules. A cada escolha, uma nova escolha será colocada. E sempre será uma escolha entre o vício e a virtude. Isso é a estrutura moral do self-made man. Isto é a estrutura moral daquele que constrói o próprio caminho. E todas as escolhas sempre serão provisórias, porque sempre será recolocado o dilema. É isto que o jardim cria. Diante da opção do templo de Apolo, você sempre vai ter a possibilidade de atravessar a gruta íngreme, subir até lá em cima e ver o plano do todo, ou você permanece no terreno do seguro e do confortável, na zona de conforto, no nível da terra. E aí, o que é que se coloca para o passeante? Ele retorna ao início da sua caminhada, templo de Flora, vício. Segundo vício, ele retorna para a Igreja Católica. Terceira opção, ele vai para o pub da vizinha encher a cara. E a cada volta no jardim, as opções se recolocam. A cada passeio, você terá novamente que optar. Ou seja, a relação com o jardim deixa de ser contemplativa e se torna performática. De fato, performática. Isso se coloca como uma possibilidade a cada volta, não é resolvido. Isso é o ensinamento do julgamento de Hércules. As opções são refeitas continuamente, não há fim nessas opções. Nessa medida, se instaura um novo modelo de jardim. Quer dizer, a questão do modelo anglo-chinês vai além de uma mera cópia ou de uma má interpretação do que são os jardins imperiais chineses. À medida em que esses jardins vão sendo construídos
sobretudo na primeira metade do século XVIII, na Grã-Bretanha, eles se tornam jardins moralizantes. Ou seja, jardins que contribuem para a formação do caráter de quem os frequenta. E essa formação de caráter, ela é associada a uma naturalidade do jardim. Ou seja, há uma dupla construção. Em primeiro lugar, toda essa irregularidade é entendida como natural, embora ela seja totalmente artificial. E, em segundo lugar, ao passear por essa natureza ajardinada, o caráter do indivíduo vai se formando porque o indivíduo é confrontado com escolhas ao longo do percurso. No início do século XVIII, na Inglaterra, isso é entendido como formação do cidadão livre, diretamente ligado a uma crítica do catolicismo e a um elogio do protestantismo. Ou seja, cada indivíduo é livre e responsável pelas suas escolhas. Não há, como no catolicismo, uma entidade sacerdotal que desculpe as escolhas do indivíduo. Para o protestante, não há desculpa, porque ou bem existe predestinação, e tanto faz o que você escolha, porque já está determinado desde sempre se você vai ser salvo ou condenado ao inferno, então tanto faz. Ou então você é o único responsável por todas as suas escolhas, e não há ninguém para limpar a sua barra. Nesse sentido, a figura de Hércules é recorrente nos escritos morais britânicos do início do século XVIII, e esse tipo de percurso começa a surgir como um percurso que vai formar cidadãos. E esses jardins são abertos ao público. Eles são jardins formadores. E essa formação é indissociável de uma ambientação supostamente natural. É aí que vai se dar a coisa. Para encerrar a reflexão de hoje, preparando para o que nós vamos ver amanhã, é esse modelo de jardim que começará a ser adotado na reforma dos jardins, inicialmente da família real em Londres. Como, por exemplo, o Parque de St. James, que eu acabei de apontar na continuação do Palácio de Buckingham, indo em direção ao rio Tâmisa. Como o Hyde Park, o Parque de St. James também era uma propriedade de caça. O Parque de St. James tinha sofrido uma reforma no século XVII ainda, e havia sido feito um canal retilíneo no centro do parque. Sob o impacto de todas essas mudanças, a família real novamente reforma o Parque de St. James, entorta o canal retilíneo e cria esse elemento urbano no centro da cidade. Na medida em que as populações proletárias
começam a habitar essas cidades no início do século XIX e perdem a sua relação com a natureza. A nova compreensão de natureza das populações urbanas será isto. As pessoas começam a achar que jardim é natureza, porque o acesso que elas têm a plantas, ar livre e água é nos parques urbanos. E este modelo de parque urbano para lidar socialmente com o proletariado nasce em Londres. Então, amanhã a gente vai ver como esse modelo se expande